A paz do Senhor Jesus, mais uma vez chegamos aqui para nós intercedermos uns pelos outros, porque isso é bom e agradável também a Deus, que nós venhamos e intercedamos uns pelos outros e nos ajudemos em oração. Deus, ele requer isso de nós, isso é uma demonstração de amor. Aquele que ama, ele ora pelo outro. É por isso que Jesus diz que nós devemos orar pelos que nos perseguem, orar pelos nossos inimigos, porque isso também é uma demonstração de amor por aquele outro, pelo aquele próximo. Irmãos, para aqueles que nunca vieram aqui, eu quero dizer que, primeiramente, eu estou fazendo essa corrente de oração da seguinte maneira: nós cantamos um hino, uma reflexão depois e no final a intercessão. Segundo, se você quer deixar o teu pedido de oração, escreve aqui embaixo nos comentários, porque os nossos irmãos que sempre frequentam aqui já sabem e já deixaram para que eu possa escrever aqui no caderno de oração. Esse caderno de oração não é para que Deus venha ouvir aquelas pessoas que estão escritas no caderno de oração, nada disso. Esse caderno de oração é para que possa ajudar também o canal com seu envolvimento aqui nos comentários e também para que eu possa orar por você. Eu creio que Deus vai honrar essa nossa atitude, né? Porque é para ajudar você. E eu pego esse caderninho e oro também no meu dia a dia por cada irmão, cada irmã. Então, se você quiser, deixa aqui no comentário o seu pedido de oração. Outros irmãos também vão ver e vão orar pela sua vida. Então, eu queria hoje, eu não vou trazer aqui um hino, como eu sempre trago, da harpa cristã, nem do cantor cristão e nem um corinho. Hoje eu senti no coração, pelo aquilo que eu vou falar, de cantar um hino do Sérgio Lopes, que eu gosto muito desse cantor, eu conheço muitos hinos dele e esse me veio aqui na mente e eu resolvi que vou louvar ao Senhor agora com esse hino. Tomara que não dê direitos autorais nesse vídeo. Enfim, eu acredito que muita gente deve conhecer esse cantor e deve conhecer também esse hino que eu vou cantar. Ele se chama A Fé, de Sérgio Lopes. Então, eu vou louvar, se você conhece, cante também, irmão. Em nome de Jesus, vamos lá. Quando a força te faltar, a coragem te deixar e as lágrimas banharem o teu rosto e sentir a sensação de uma eterna solidão, esperando um futuro que passou. É exatamente assim, quando tudo está no fim, quando já sofremos tanto no deserto. Se tua força não puder te fazer ficar de pé, esse é o momento do poder da fé. A fé sobre os mares, quando o momento chegar. A fé se manifesta quando o limite da força acaba. A fé tem seu segredo, não se revela ao que tem medo, mas ao que lutar até o momento da fé chegar. É exatamente assim, quando tudo está no fim, quando já sofremos tanto no deserto. Se tua força não puder te fazer ficar de pé, esse é o momento do poder da fé. A fé sobre os mares, quando o momento chegar. A fé
manifesta. Quando o limite da força acaba, a fé tem seu segredo, não se revela ao que tem medo, mas ao que luta, até o momento da fé chega. Amém, glória a Deus. Irmãos, saiu assim, né? Mais ou menos, né? Saiu, o cantor é outra coisa, né? Mas a gente faz o que a gente consegue. Então, vamos lá, irmãos. Vamos continuar aqui. Na verdade, o momento da fé tem que ser o tempo todo, mas se por um acaso você chegou até o fim das tuas forças, creia, tenha fé, porque este momento o Senhor vai fazer o milagre. Você precisa ter fé. Não tem milagre sem fé. Se você não tiver fé, não vai receber. Pode ser o próprio Cristo. Tem que ter fé. Se Jesus estivesse aqui na tua frente, se você não tivesse fé, você não iria receber nada. É a mesma coisa com todas as outras pessoas, mas eu vou ler primeiramente a palavra que tem a ver com isso, para poder falar de muitas coisas aqui. A palavra é extensa, mas eu vou falar somente da fé. Então, eu preciso ler a palavra toda que é para você poder entender. Lucas capítulo 4, do versículo 16 em diante. Jesus prega em Nazaré, é rejeitado pelos seus. Por que ele é rejeitado? Por que será? Então, vamos ler. Indo para Nazaré, onde fora criado, entrou num sábado na sinagoga, segundo o seu costume, e levantou-se para ler. Veja só. Então lhe deram o livro do profeta Isaías, e abrindo o livro, achou o lugar onde estava escrito: O Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me para proclamar a libertação aos cativos e restauração da vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos, e apregoar o ano aceitável do Senhor. Tendo fechado o livro, devolveu ao assistente e sentou-se. E todos na sinagoga tinham os olhos fitos nele, quer dizer, estava olhando para ele, talvez até com a boca aberta. Então passou Jesus a dizer-lhes: Hoje se cumpriu a escritura que acabais de ouvir. Veja só, todo mundo de olho nele, e Jesus diz: a escritura acaba de se cumprir. Eu aqui sou o ungido do Senhor, conforme disse o profeta Isaías, né? Então, o versículo 22. Todos lhe davam testemunho e se maravilhavam das palavras de graça que saíam dos lábios. E perguntavam: não é este o filho de José? Disse-lhes Jesus: sem dúvida, citar-me-eis este provérbio: médico, cura-te a ti mesmo. Tudo o que ouvimos ter se dado em Cafarnaum, faze-o também aqui na tua terra. E prosseguiu: de fato vos afirmo que nenhum profeta é bem recebido na sua própria terra. Na verdade vos digo que muitas viúvas havia em Israel no tempo de Elias. Começou agora a citar as passagens dos profetas do Velho Testamento. Veja só. Quando o céu se fechou por 3 anos e 6 meses, reinando grande fome em toda a terra, e a nenhuma delas foi Elias enviado, senão a uma viúva de Sarepta de Sidom. Veja só. Havia também muitos leprosos em Israel, nos dias do profeta Eliseu, e nenhum deles foi purificado, senão Naamã, o sírio. E levantando-se, expulsaram-no da cidade e o levaram até o cimo do monte sobre o qual estava edificada, para de lá o precipitarem abaixo. Jesus, porém, passando entre eles, retirou-se, porque não era momento dele morrer e nem era assim que deveria ser a sua morte. Então Jesus se escapou e ia ser morto por eles de rumo abaixo, lá do monte. Então, irmãos, o que eu quero vir dizer aqui? Jesus, ele se levantou no meio da sinagoga, como era costume dos judeus irem para a sinagoga, e Jesus deveria fazer a mesma coisa
por conta de que ele estava ainda na velha aliança e deveria cumprir, deveria ir fazer lá conforme a lei. Então ele foi para a sinagoga e aí ele se levantou, né, para ler, que eles davam a oportunidade e ele se levantou então para ler. E ali naquela oportunidade ele resolveu dizer quem ele era. Ele acabou de ler o profeta Isaías, que falava sobre o Messias. E ele se auto-intitulou: Eu sou o Messias, o ungido, que o profeta Isaías declarou aqui em sua profecia. Mas eles não creram, porque Jesus estava na sua terra, Nazaré, aonde ele foi criado e não nascido. Então, Jesus se levantou no meio de talvez até vizinhos, talvez Nazaré fosse uma cidade onde todos se conheciam. Enfim, as pessoas que estavam ali naquela sinagoga conheciam Jesus, sabiam quem era a mãe e o pai de Jesus, sabiam que ele era filho do carpinteiro, né? Então, eles sabiam a procedência de Jesus, a sua família. E Nazaré vem alguma coisa de Nazaré, o Messias, ele não vem de Belém? Então, eles conheciam a família de Jesus e viam que era uma família simples, uma família pacata, uma família que não se via nada extraordinário dali. Então, Jesus, ele se levanta e fala: Eu sou o Messias, conforme diz aqui no livro de Isaías. Eu fui o ungido do Senhor para evangelizar para vocês. Deus me enviou para proclamar libertação a vocês que estão cativos, né? Restauração da vista dos cegos, cegos espirituais também, para pôr em liberdade aqueles que estão oprimidos e apregoar também o ano aceitável do Senhor, a salvação do Senhor. Veja só, que coisa grandiosa, de repente, esse humilde cidadão, filho de José, carpinteiro ali, daquele cantinho ali da esquina da rua, vem falar agora que ele é o Messias. Peraí. Então todos agora lhe davam testemunho e se maravilhavam com essas palavras de graça que saía dos lábios de Jesus. E alguns criam e outros não. Então a maioria não creu. A maioria se maravilhou dizendo: ué, esse aí não é o filho ali de José, né? Não é aquele ali, o filho do carpinteiro? E aí disseram isso. Então Jesus, ele toma a palavra e diz assim: sem dúvida, vocês estão me citando aquele provérbio, né? Médico, cura-te a ti mesmo. E aí Jesus diz assim: tudo que ouvimos que você fez lá em Cafarnaum, faz eu também aqui na tua terra, se você é aquilo que você diz. E aí Jesus começa a nos dar uma lição, porque o médico, cura-te a si mesmo, é a palavra dizendo o seguinte: olha, nós ouvimos dizer, médico, que tu curas fora daqui. Fora daqui você faz e acontece. E por que aqui, na tua terra onde você cresceu, não fazes as maravilhas, os milagres que fazes lá fora? Médico, cura-te a ti mesmo. Faz aqui também em Nazaré o que você tem feito lá em Cafarnaum e que nós temos ouvido falar. E aí Jesus nos dá uma lição. Disse-lhe Jesus, né? Vocês me citarão esse provérbio, mas eu vos afirmo que nenhum profeta é bem recebido na sua própria terra. Quer dizer, o profeta na sua terra, aquele que prega na sua própria igreja, ninguém dá valor nenhum. E ele diz aqui que existiam muitas viúvas em Israel no tempo de Elias, mas quando aconteceu aquele milagre, né, que o céu se fechou, que foi castigo do Senhor, de Deus, e se fechou o céu, parou de chover por 3 anos e 6 meses, e teve grande fome na terra, a nenhuma das viúvas lá de Israel foi enviado Elias, quer dizer, o Espírito Santo não enviou Elias para nenhuma das viúvas lá de Israel, mas enviou Elias para a viúva de Sarepta de Sidom, fora de Israel.
por quê. E agora vamos entender essa palavra. O que aconteceu aqui em Nazaré? O que acontece nas nossas vidas? O que acontece em nossos dias? O que acontece é falta de fé. É que eles estavam com Jesus dentro da sinagoga. Nazaré tinha Jesus. Nazaré estava diante de Jesus e sabia que lá em Cafarnaum ele fazia milagres. Mas o próprio Jesus não poderia fazer milagres, maravilhas e nem curas, porque eles não tinham fé. E apenas os que creram foi que receberam milagres, alguns poucos enfermos. Assim diz no outro evangelho, se você for ler, lá em Marcos, essa mesma passagem. Então, Jesus, ele não pôde fazer milagres. Se você for ler lá em Marcos, capítulo 6, do 1 ao 4, você vai ver que há poucas pessoas, há poucos enfermos, ele pôde fazer. Ué, mas Jesus não pode tudo? Ele não é Jesus? Por que ele não curou todo mundo? Porque não tem fé. Que não tiver fé, se você não tiver fé, pode vir Jesus Cristo na tua frente, tá na tua presença, o próprio Cristo. Se você não tiver fé que ele faz, que Deus faz, ele não poderá fazer nada por você. Jesus estava na presença deles e Jesus não pôde fazer muitos milagres, só fez para quem creu. Entendeu, irmão? E agora, a partir disso aqui, porque eu não vou desenrolar muito o texto, eu quero dizer uma coisa para você. Olha, irmão, eu posso orar aqui 200 vezes. Eu posso ter aqui a unção de cura. Eu posso ter aqui unção, não, o dom, né? Que eu não creio nesse negócio de unção. Eu creio no que a Bíblia diz, é dom. Então, eu posso ter aqui o dom de cura. Eu posso ter o dom de cura. Eu posso ter o dom da palavra. Eu posso ter o dom de maravilhas. Você pode ter até ouvido falar de que ou até você ter presenciado, vamos imaginar que um irmão aqui me conheça, né, durante o meu dia a dia, e você pode ter visto eu impor a mão em uma pessoa que estava com a perna troncha, ficar com a perna direitinha e ser curado ali, uma maravilha aconteceu. Mas se você não crê, não em mim, mas em Cristo que está em mim, no dom que está em mim, você não recebe. Eu posso orar 200 vezes por você, você não recebe, porque você que tem que ter fé. Não importa quem é que está orando por você, não importa quem é que está ministrando, impondo as mãos sobre você. Não é o vaso que te dá a bênção. É o Deus que está enchendo o vaso que te dá a bênção. Começa esse princípio. Não sou eu que faço nada. Não é ninguém dos profetas, dos homens que vocês julgam serem homens de Deus, né? Porque eu não conheço as pessoas que vocês conhecem, que vocês dizem, este aqui é um homem de Deus, este fulano de tal é outro homem, porque eu não sei das igrejas por aí. Nem os homens de Deus da minha igreja, não conheço. Então, não importa quem seja, não importa. Se você der o milagre, a nomenclatura do milagre, dar a glória para aquele que te deu, para aquele que orou por você, desculpa, a palavra foi errada, para aquele que orou por você, você está idolatrando aquela pessoa. Se você disser, olha, a irmã orou por mim, e na oração foi aquela irmã que orou por mim, eu recebi porque a irmã orou. Não, você não diga assim. Se você dizia isso, não diga mais assim. Não é porque eu orei por você que você recebeu. Primeiramente, a irmã orou a Deus e Deus, através da irmã, esse é o certo, através da irmã, me abençoou. Eu sou o canal e qualquer outra pessoa é só um canal. Então, aquela bênção você recebeu porque Deus usou aquele vaso, fulana de tal ou fulano de tal, para te abençoar. E, segundo, você recebeu porque você teve fé.
Não no irmão e na irmã, mas em Deus. Porque fora desse contexto é idolatria. Então, não idolatre ninguém. Ah, quantas orações fulano de tal fez e eu recebi. Você recebeu porque você teve fé em Deus. Porque se você disser que teve fé nessa pessoa, que você tem fé na oração dessa pessoa, tudo bem, tem muita gente que não sabe se expressar e fala assim, mas tem gente que diz, não, foi aquela pessoa que me deu a bênção. Não, não foi aquela pessoa que te deu a bênção, porque isso é idolatria. Foi Deus que usou aquela pessoa. Então, se você falava assim por inocência, porque você não sabia, ou porque você não sabia como se expressar, mas que você tem a consciência que é Deus na vida daquela pessoa, então tudo bem, tudo certo. Mas se você tira a glória de Deus para dar a glória para o ser humano, dizer não, é aquele homem ali. Aquele homem, quando ele ora, ele cura todo mundo, ele não cura ninguém, porque ele não tem poder de curar ninguém. O poder que o homem diz assim, eu tenho o poder de curar, que eu saiba, é aqueles homens que são ocultistas. Eles dizem que tem poder pelos guias deles de estar curando por aí. Mas homem de Deus, ele não diz não. Se ele é um homem de Deus, uma mulher de Deus, ele nunca vai dizer eu tenho o poder de curar. Não. Ele vai dizer assim, Deus que me deu o dom, e se você tiver fé, você recebe agora. É assim. Por quê? Porque mesmo Jesus na tua frente, se você não tiver fé, você não recebe. Do mesmo jeito que esse povo aqui não recebeu, ficou ardendo de ira e foi tentar matar Jesus. Veja só o que é falta de fé. Falta de fé. Foram tentar matar Jesus, jogar ele do precipício abaixo, porque não cria em Jesus. Nem recebeu, ainda foi cometer um pecado. Então, veja só como é o pecado. Você tem que crer em Jesus. Você tem que crer que Jesus é quem te dá. E se Jesus está na minha vida, é Ele que vai te dar. Eu não vou te dar nada. Fulano de tal da tua igreja não vai te dar nada. Fulano de tal da igreja de fulano, de ciclano, também não vai te dar nada. Nenhum homem nessa terra te dá nada de milagre nenhum. Você recebe porque Jesus é quem te dá pela tua fé. Então você tem que ter fé e você tem que saber que não é aquele fulano de tal que orou e te deu. Não, é pela tua fé em Jesus, Deus usou aquele instrumento, aquele vaso para fazer aquela oração. E aquela oração você creu em Deus e aí você recebeu o milagre. Fora desse contexto, você está idolatrando as pessoas. E isso é um pecado. Ah, mas eu falo assim, mas mesmo assim eu recebi. Foi fulano de tal e ponto final que me deu a cura. Se você continuar nesse pensamento, você pode receber 300 curas. Você pode receber milhares de curas pela tua fé. Mas eu não creio que foi Deus quem te deu. Porque se você crê que foi o ser humano e não Deus, então o ser humano não foi o que te deu. Então quem te deu foi quem? Foi Deus? Se tu não creu que foi Deus, então foi quem? Então fica aí para você pensar. E você pensando assim que não foi Deus, mas sim aquele homem, porque ele é santo de Deus, ou é santa de Deus, quando ele ora, Deus tem que mandar. Porque aquele homem, quando ele pede, Deus até bate continência para ele. Se você pensar assim, você está idolatrando. Então, eu tenho que fazer todo esse estardalhaço aqui para que vocês possam entender. Sei lá, de repente tem uma pessoa que não entende, né? Então, aqueles irmãos que estão sempre aqui, eu acredito que já entenderam. Mas sempre tem que ter um aqui, a pérola, né? A joia preciosa que é para poder ficar contestando e não entender nada, né? Querer dizer que foi o fulano que te deu. Olha, fulano não dá nada a ninguém. Primeiro que nem dele é. O que ele recebeu tem que ser da parte de Deus. E você só recebe se você crê em Deus, em Cristo. Se você não tiver fé, não recebe, porque Jesus, o próprio, estava diante de todos aqui na sinagoga em Nazaré. E eles não creram.
e não receberam e ainda tentaram matar Jesus. Então veja só a capacidade do ser humano, né? A capacidade do ser humano. Então se fizeram isso com o próprio Jesus, imagina comigo, hein? Imagina comigo aqui contestando com vocês. O próprio Jesus disse: olha, vocês não recebem porque vocês não têm fé. Do mesmo jeito que Elias, ele não foi mandado a ninguém em Israel, mas uma viúva fora de Israel, porque Israel não tinha fé. Também vocês não estão recebendo aqui em Nazaré, porque Cafarnaum é que creu e vocês não recebem. Se Eliseu veio até um leproso, Naamã, Ciro Fenício, e Naamã recebeu de Eliseu, e lá em Israel, dentro de Israel, ninguém leproso recebe, é porque aqueles leprosos que estão lá dentro, nenhum creu que Eliseu era profeta de Deus, porque se cresce receberia, mas não, antes, porque eles não receberam, o Ciro Fenício de fora de Israel recebe. E aí? Então, irmãos, vocês têm que crer em Cristo Jesus. Vamos orar, irmãos. Deus Todo-Poderoso, mais uma vez estou aqui diante da Tua presença para te pedir, Senhor, pelos meus irmãos, e eu te peço primeiramente que o Senhor acrescente-lhes a fé. Eu peço que em nome de Jesus eles possam ter a mente de Cristo, eles possam agora aprender desta Tua palavra, que não é o ser humano, seja lá quem for, que dá nada para ninguém, mas é o Senhor que usa o vaso. O Senhor usa o vaso, mas mesmo usando o vaso, porque como o Senhor Jesus disse, havia um profeta muito grande no tempo dos profetas em Israel. Elias foi levantado pelo Senhor, um grande profeta. Depois dele, o Eliseu, que tinha a porção dobrada do teu espírito na vida dele. Ó Senhor, e mesmo assim o povo de Israel, com grandes profetas, não creram. Então pode se levantar no Brasil grandes profetas, e quem sabe até com porção dobrada como Elias. Se eu não crer que o milagre vem de Jesus, mas se eu achar e der glória ao homem, eu não recebo e ainda estarei no pecado de idolatria. Deus, eu te peço que em nome de Jesus, essas pessoas que estão ouvindo, Senhor, essa mensagem, que estão ouvindo esse vídeo, possam entender, Deus. Possam ser transformadas dentro do seu coração, porque a sua palavra, Deus, a tua palavra transforma o ser humano. A tua palavra corrige, a tua palavra ela abençoa, a tua palavra ela produz frutos em nós. Ó Deus Todo-Poderoso, tenha misericórdia, Senhor, de todos os teus servos. Eu também venho te pedir pelas pessoas que deram seus nomes, Senhor, para a oração aqui no caderno de oração que está agora aqui nas minhas mãos. Em nome de Jesus, honra, Senhor, este propósito, esse caderno de oração. Tenha misericórdia de todas essas pessoas que colocaram seus nomes, Senhor. Vem, Senhor, e olha, Senhor, a vida de cada uma delas, o nome de cada uma delas. Deus, elas estão pedindo por tantos problemas. E em nome de Jesus eu te peço que o Senhor venha, Senhor, sobre a vida de cada uma delas. Entra, Senhor, dentro desses problemas e resolve, Deus, em nome de Jesus, se for da tua vontade. Se o tempo é chegado, eu te peço. Aquele que está enfermo, que seja curado. Aquele que está com problema difícil, que seja resolvido. Aquele que está com causa na justiça, que seja chegado o tempo de receber a sua bênção, a sua vitória ao fim dessa causa, em nome de Jesus. Deus, aquele que está com problema, Senhor, e precisa de uma libertação, salvação no lar, que chegue, Senhor, o tempo da libertação, da salvação na família. Ó Deus, em nome de Jesus. Aquele que está com problema impossível aos seus olhos, aquele que necessita de um milagre, aquele que está esperando uma porta de emprego, aquele que está precisando de uma ajuda financeira, em nome de Jesus eu te peço que o Senhor venha e faça, Senhor, milagres. Faça, Senhor, resolução desses problemas, entra com providência, Senhor, faz um rebuliço e ajuda cada um dos teus filhos. Deus, eu também te peço por todos aqueles que nunca colocaram seus pedidos de oração e que estão espalhados no Brasil e no mundo. Em nome de Jesus, ajude a cada um conforme a sua necessidade, conforme a tua vontade. Em nome de Jesus, é o que eu te peço e te agradeço. Se for da tua vontade. Amém, Senhor. Amém. Glória a Deus. Irmãos, eu vou terminando esse vídeo, deixando por aqui essas palavras, e eu creio
na tua bênção, na tua vitória. Creia também. É necessário crer, é necessário ter fé para receber. Em nome de Jesus, fiquem com Deus, a paz do Senhor e até o próximo vídeo. Se Jesus não voltar, amém.